nós gostaríamos de convidar a senhorita Naomi Yamaguchi. Ela discorrerá sobre o método Singapura de matemática e sobre o decreto 9.465 e o artigo 16, inciso 12 e 13. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor Davi Souza, ao tenente Davi Souza, criador do projeto de expansão das escolas cívico-militares, que ele trouxe para nós durante a sua época de campanha no ano passado. E também gostaria de agradecer ao chefe de missão de Singapura, o senhor Desmond Ang, espero ser fiel à contribuição, a explicar para vocês a contribuição que Singapura trouxe para o mundo. Então, como consultora intercultural, eu sou especializada em ensinar a expatriados como alcançar credibilidade, colaboração e liderança em novas culturas. Morei em vários países e, como analista cultural, eu estudo as características predominantes em uma nação para que a gente possa explicar os resultados que ela obtém. Tá? Agora, como estrategista, eu sou formada em estratégia empresarial em 3 universidades na França. Eu analiso quais são as características necessárias para que a gente possa alcançar os objetivos que se propõe. E não só quais são as características, mas como alcançá-las. E em 2014 eu tive a chance de conhecer o método Singapura de matemática, e quando eu vi quais eram as competências que o método Singapura dava mais ênfase, eu falei, essas pessoas realmente encontraram o diagnóstico certo, e não só encontraram o diagnóstico certo, como tiveram a competência de criar uma metodologia para que a gente conseguisse trabalhar essas competências através da educação no novo país, tá? Ou na sua cultura. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre o método Singapura, numa fala do presidente, numa fala do Ministério de Educação de Singapura, a respeito de qual que é a principal competência que eles acreditam ser necessária para um país. Está escrito lá, a riqueza de uma nação do século XXI dependerá da capacidade da sua população em aprender. Eu fiz parte da equipe de transição do MEC esse ano, ano passado, e como membro da equipe de transição, eu assisti a cerca de 17 reuniões de transição entre a gestão passada e a gestão que acabou ontem do ministro Vélez. Mas, independente disso, gente, o que aconteceu é que teve uma sessão do MEC que eu descobri, que se chama sessão de estratégia. E quando eles falaram que a estratégia do MEC, o maior objetivo do MEC era ensinar as crianças a aprender, eu falei, vocês estão certos. Correto. Agora, diga-me se vocês têm alguma estratégia para ensinar o professor a ensinar a criança a aprender a aprender? Eu vou repetir. Vocês têm uma estratégia para ensinar o professor a ensinar as crianças a aprender a aprender? Qual a resposta que eu tive? Nenhuma. Claro, né? Porque a gente tem que pensar além. Não é só criar grandes planos e grandes ideias. A gente tem que saber como implantar esses planos e ideias. E eu acredito que o método Singapura, sim, ele trouxe isso. Eu gostaria de falar... Eu vou deixar nosso presidente falar o que ele gostaria para a educação aqui no Brasil. Esse daqui ele falou na visita ao Japão em fevereiro de 2018. Opção, primeiro, nós queremos uma pessoa com autoridade, que realmente consiga fazer com que no PISA, em 10 anos, por exemplo, a gente suba 10 posições, no mínimo. Essa é a ideia nossa. Quem sabe até faça um prêmio Nobel, né? Tem vários aqui. Nós não temos nem lá, né? Bem, gente, vocês sabem o que é o PISA? O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Tá?
Ele é feito em 3 matérias: matemática, leitura, ciências, são analisados 73 países ranqueados, mais de 400 mil alunos no mundo inteiro são avaliados. Tá? E o Brasil, nos últimos 20 anos, tem investido muito em educação. Muito, aumentou muito. Nós tivemos, entre 2000 e 2010, aumentou de R$ 808 de investimento por aluno por ano para R$ 3.580 no ensino básico por aluno por ano. Isso é muito bom, não é? Qual o resultado que nós tivemos no mesmo período para o PISA? O Brasil tem as avaliações de 2003 a 2015, foram 6 avaliações. Em matemática, o Brasil caiu da posição 39ª para a posição 68ª. Caímos quase 30 pontos, 30 posições. Em leitura, caímos de 36ª para a 62ª. E em ciências, caímos de 49ª para a 66ª. 73 países atualmente. Tá? Eu acho que aumentar em 10 anos, 10 posições, a gente precisa, quando chegar lá, dobrar a meta. Né? Mas é possível? Eu acredito que sim, que é possível. Principalmente com a ajuda das escolas cívico-militares, que traz o ensino clássico de volta para as escolas, junto com a evolução da metodologia do ensino de Singapura. Eu acho que isso daí é uma fórmula fatal para a gente alcançar isso. Agora, vamos ver como foi Singapura nas últimas 3 avaliações. Singapura estava em primeiro lugar em matemática e continua em primeiro lugar. Em leitura, estava em 4º lugar e passou para primeiro lugar. E em ciências, estava em 3º lugar e passou para primeiro lugar. Ou seja, cravou o primeiro lugar nas 3 avaliações dentro do PISA, na última avaliação de 2015. Em 1965, tinha 45% apenas de pessoas alfabetizadas em Singapura. E em 2015, eram 96%. Tá? Então, são números impressionantes. Eu acho que a gente pode aproveitar muito disso. Agora, como que Singapura ele fez o BNCC deles, a Base Nacional Comum Curricular, né? Eles têm um instituto de estudos e que esse instituto de estudos ele não fica só estudando as matérias, como ele fica pensando em como aplicar essas matérias. Então, é um instituto que ensina a metodologia de como aplicar a pedagogia para os alunos. Tá? E ele é baseado num lema nacional. E eu vou falar para vocês aqui os 2 últimos lemas deles. De 1979 a 1996, olha só, era capacitar todos os estudantes a atingir seu potencial, reconhecendo que todos não crescem academicamente na mesma velocidade. Perfeito, não é? Tem tudo que a gente quer. Tem a democracia, né? Todo mundo vai chegar lá. E também nós temos a vontade da excelência. E eles falam o seguinte: hoje em dia o tema é escolas que pensam, país que aprende. É tudo baseado dentro das escolas. E eu acho muito bonito quando o ministro ele fala assim: o nosso intento para a educação em Singapura é que todas as crianças alcancem o seu potencial para ser o que elas quiserem ser, onde elas quiserem ser no mundo. Esse, sim, eu acredito que seja um objetivo digno de um país com os seus filhos. E, hoje em dia, o primeiro-ministro Lee, ele fala assim: o que a gente quer hoje em dia? Escolas que ensinem menos e crianças que aprendam mais. Ensinem menos e aprendam mais. Então, não é um método que acaba com a vida da criança. Né? Nós temos, por exemplo, Coreia do Sul, que está muito lá em cima na parte também do PISA. Em compensação, existe um quadro entre felicidade e conhecimento, onde que Coreia está bem infeliz.
Então, ele está lá em cima, mas está no quadro infeliz. Singapura, ele está mais feliz do que o brasileiro e mais competente do que o brasileiro. Ele está lá no topo direito do gráfico. Tá? Está lá, mais feliz e mais conhecedor. O método Singapura é baseado em um roteiro que fornece aos alunos material educacional que desenvolve habilidades em pensamento crítico e resolução de problemas. Eles falam assim, um jovem com 15 anos aqui, ele consegue alcançar e criar soluções criativas para problemas matemáticos complexos. E a parte de pensamento crítico, para quem tem medo, de repente, que seja um desconstrutivismo da educação, é ao contrário. Pensamento crítico, para Singapura, quer dizer que um jovem ele consegue encontrar uma exceção dentro de um conjunto aparentemente padronizado e ele consegue encontrar um padrão dentro de um conjunto aparentemente aleatório. É essa a definição de pensamento crítico para eles, tá? E aqui nós temos um pentágono, que é o pentágono da educação de matemática, onde que eles falam que, em atitudes, eles querem forjar no aluno convicção, interesse, apreciação, confiança, perseverança, né, através de habilidades, conceitos. Os processos que eles ensinam às crianças é raciocínio, comunicação, conexões mentais, habilidades de métodos de pesquisa, aplicação no real, no concreto, e modelagem. Modelagem que é quando você consegue modelar processos, você consegue explicar e criar processos que você possa introduzir para outras pessoas. E o principal, que a gente estava falando, aprender, é essa parte, metacognição, que quer dizer monitoração dos pensamentos. A criança ela entende como que ela pensa, ela se auto-observa. Tá? E ela autorregula a sua própria aprendizagem, ou seja, ela percebe quando ela está errada e ela consegue encontrar uma resposta mais correta. Tá? E quando a gente está falando do método Singapura, junto com as escolas cívico-militares, o que a gente tem? Nós temos valores que eu peguei. Eu não peguei esses valores de desejos brasileiros, eu peguei isso do Ministério de Educação de Singapura. E vamos ver se os valores e as habilidades e competências que Singapura quer para os seus alunos estão de acordo com as escolas cívico-militares. Nós temos honestidade, tá? Que vem principalmente a começar da honestidade mental. Quando as crianças elas não são mais doutrinadas a pensar errado ou aceitar qualquer história como verdade, elas criam uma honestidade mental. E essa honestidade mental acaba uma honestidade moral. Comprometimento com a excelência, tá? Trabalho em equipe, disciplina. Aliás, disciplina, eu gostaria de dizer, para mim, disciplina não é só você ficar quietinho na frente do professor sem falar um pio. Para mim, disciplina é fazer o que precisa ser feito, na hora em que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Aí, nisso, você adquiriu uma disciplina mental que você pode te levar a qualquer lugar do mundo, porque você é mestre de si mesmo. Lealdade, humildade, orgulho patriótico, patriotismo, tá? E ênfase no bem comum. Então, são esses os valores de Singapura que eu acredito que vão muito bem com o método, com as escolas cívico-militares. E eu gostaria de acabar a minha apresentação nos lembrando de novo do que é mais importante, que a riqueza de uma nação no século XXI dependerá da capacitação, da capacidade da população em aprender. Muito obrigada, e eu deixo aqui o meu número de telefone para quem quiser me contactar para poder falar mais sobre o método Singapura.